Shalom, boa tarde. Hoje, 17 de Kislev, 5.783, 11 de dezembro de 2022. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal e as leituras diárias. Hoje, nós estamos no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. E como primeiro dia, então nós temos aí o início de uma nova paraxá. Então a nossa paraxá nova desta semana é Vayeshev, e ele se estabeleceu. Então essa é a terceira paraxá, na qual nos fala exatamente sobre a questão de Yaakov, né? Ele partiu, ele enviou e agora ele estabeleceu. Então o propósito de Yaakov em retornar à terra prometida, ele se estabeleceu, no sentido de ficar, de fato, com uma paz harmoniosa. Então, hoje nós temos aí a nossa paraxá, que começa com o capítulo 37, a partir do versículo 1, e vamos até o capítulo 40, verso 23. E nessa semana, então, nós teremos pela frente aí 112 versículos para estudarmos. Ontem, ao completarmos a oitava porção, a oitava paraxá, nós completamos então nesse novo ciclo de estudos de Torá. Ontem completamos a oitava do livro de Bereshit, com 1085 versículos estudados aqui. Hoje, ao iniciarmos a nona porção, Vayeshev, ele se estabeleceu, nós teremos pela frente aí, então, 112 versículos, ok? Essa semana, então, nós temos aí também a preparação para o próximo domingo, o próximo primeiro dia da semana, dia 18 de dezembro, ao pôr do sol do próximo domingo, nós estaremos na primeira noite de Hanukkah. Então, essa semana, nós estaremos falando mais sobre a questão de Hanukkah, ok? A nossa prece hoje para o Brasil e para o nosso povo, o nosso irmão brasileiro, está no capítulo 14 do livro de Salmos. Então, a prece de Salmos número 14, fala exatamente para conosco uma questão de buscarmos cada vez mais a presença divina, para que nós possamos ser agraciados pelo seu favor, né? Então, apesar das atribulações que a vida coloca diante de nós, e principalmente nesses momentos difíceis em que de todas as formas querem colocar sobre nós um tapete vermelho, bem como transformar nossa bandeira em uma bandeira vermelha. Estamos vendo aí, os primeiros passos, daquele que supostamente irá governar o país, somente medidas que vêm de fato confirmar que a selvageria, a fome desse povo é estabelecer realmente em nosso país um regime socialista comunista. Então, amados, nós precisamos, sem sombra de dúvidas, cada vez mais da benevolência divina, para que a sua salvação realmente se revele em nossos dias. Deus, o soberano do universo, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, é nele que nós precisamos lançar, de fato, todo o nosso temor, nossa confiança, nossa fé, para que nós possamos desfrutar da graça bendita de Hashem. Então, essa prece para nós hoje, no dia 14, ela nos fala da seguinte forma: ao mestre do canto, um salmo de David. Diz o insensato em seu coração: Deus não existe. São corruptas e abomináveis as ações do homem.
ninguém pratica o bem. Dos céus, o Eterno perscruta os homens, buscando aquele que tem inteligência e cujo pensamento busca a Deus. Entretanto, todos se perverteram, e não há um único que pratique o bem. Serão tão insensíveis todos os que devoram meu povo, como se devora um pão, e que não invocam o Eterno? Ante o Eterno tremerão de medo, pois Deus está presente no círculo dos justos. Arrepender-se-ão do juízo que impuseram sobre o humilde, pois o Eterno é seu escudo e proteção. Que de Sião logo venha a salvação de Israel, quando o Eterno fizer retornar seu povo, então Iacove rejubilará e Israel se alegrará. Então, nessa prece aqui, amados, do rei David, ele nos fala no seu começo, realmente, que o insensato, ele pensa no seu coração, não a Deus. Por que ele pensa em seu coração que Deus não existe? Porque ele se coloca numa posição acima de Deus. O que eu faço, ninguém vai me repreender por isso. Então eu mando, eu desmando, eu anulo leis, eu crio leis, eu anulo o que é ético, o que é moral, o que é espiritual, eu estabeleço aquilo que é da minha vontade. Então este insensato, ou os insensatos que assim o fazem, né, eles estão realmente distantes de Deus. Porque a partir do momento que eles se colocam numa posição em que eles se sintam Deus acima do único e do verdadeiro Deus, então realmente são vidas corruptas e abomináveis, são todas as suas ações. E nesse sentido, então estes não há quem pratica o bem dentro desse círculo, ok? Dos céus o Eterno, então, ele perscruta o ser humano, ou seja, ele vê os seus pensamentos, os seus desejos do coração, ele vê os seus sentimentos. Então Deus, ele vê tudo. Por mais que o ser humano ele possa querer realmente, né, dizer Deus não existe e acreditar nisso, certo? Por mais que ele assim o faça, a realidade é que Deus está, de fato, analisando cada ser humano. E nem o perverso escapa a esta realidade. E aí, então, dos céus, o Eterno que perscruta os homens, ou seja, como Deus está acima de tudo e de todos, ele pode ver realmente tudo e todos, sem exceção. Assim como também Deus, ele busca no planeta Terra, ele busca entre os seres humanos aquele que tem inteligência e cujo pensamento busca a Deus. Então, o inteligente é aquele que jamais dirá, Deus não existe. A pessoa que realmente tem o seu pensamento voltado para Deus, ele não vai se associar com os corruptos e os abomináveis do tempo presente. Então, nesse sentido, o rei David, ele continua dizendo, entretanto, todos se perverteram, e não há um único que pratique o bem. Serão tão insensíveis todos os que devoram meu povo, como se devora um pão, e que não invocam o Eterno? Serão todos insensíveis? Então o perverso, ele realmente fica numa situação de insensibilidade espiritual. Então ele pensa e age como se estivesse acima de Deus. Então por isso ele manda e desmanda, prejudica o próximo, prejudica aqueles que pensam de forma contrária a ele. Ele persegue, ameaça, prende, né? Daqui a pouco, né? Que Deus nos livre realmente dessa realidade, né? Daqui a pouco manda matar também.
entendeu? Então, esses perversos, eles não têm limites. Não adianta você querer apelar para o bom senso ou apelar para bons sentimentos, porque esse tipo de perverso não tem. Então, por isso, Deus fala que todos esses, eles estarão diante de Deus no momento que ele começar a agir. E exatamente nesse momento, todos esses perversos tremerão de medo. São valentes agora, mas na hora que Deus começar a sua justiça, são verdadeiros covardes. Vão ter muito que se lamentar, vão ter muito o que chorar. Mas enquanto isso, o próprio salmista fala que o Eterno, ele é o escudo e proteção dos humildes. É o escudo e proteção daqueles que o buscam. É escudo e proteção daqueles que se voltam para ele no seu dia a dia e não deixa sem resposta a sua prece. Então, por isso, né, o Eterno, que é o escudo e proteção continuamente, eternamente, então, que de Sion, que significa de Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel, a capital e eterna, onde o portal celestial se abriu nos 2 primeiros templos e agora na redenção final, quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar. Então o terceiro templo ele será maior em dimensões de metragem e será muito maior nas suas dimensões espirituais. Portanto, o portal celestial que se abrirá em Jerusalém com a construção definitiva do terceiro templo nos dias de Mashiach, então realmente será um enorme portal que estará se abrindo de forma muito mais gloriosa do que os 2 primeiros templos. E isso não será apenas para o povo judeu, mas será para todas as nações. Por isso que logo de Sion, de Jerusalém, venha a salvação de Israel e da humanidade. Quando o Eterno fizer retornar o seu povo, então Iacove rejubilará e Israel se alegrará. Então, já nesse momento, podemos nos alegrar com a palavra certeira de bênção, de proteção, de escudo, de vitórias e sucesso. Porque Deus, ele não é um homem para mentir, não é filho do homem para mentir. Deus não nasceu e nem morreu. Ele é o que ele é, o único soberano, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Só ele é Deus. Então, dentro desse escopo todo, amados, nós estamos então iniciando a nossa nona porção, a nossa nona paraxá do novo ciclo dos estudos de Torá, 5.783. Continuamos no livro de Bereshit, Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo 40, verso 23, onde teremos aí 112 versículos pela frente. Nessa porção aqui, nós vamos aí contemplar realmente 4 histórias, né? A primeira é a venda de Iosef, né, como escravo por seus irmãos, que eventualmente posicionou Iosef como o segundo em comando no Egito e permitiu que ele salvasse o mundo conhecido da época toda da fome, ok? A segunda história nós vamos ver aí, né, a indiscrição de Yehudá com Tamar, né, a sua nora. A terceira história ainda vamos retornar à tentativa de sedução da esposa de Potifar sobre Iosef, que acaba culminando realmente com uma acusação falsa e ele acaba sendo realmente condenado a voltar ao calabouço por mais algum tempo. E a quarta história dessa paraxá está aí, realmente, Iosef ele vai interpretar os sonhos, né, dos seus companheiros de prisão, o padeiro e o copeiro, né, e o copeiro, né, quando ele vai ser reintegrado, né, ali para estar do lado do rei, então ele esquece, né,
do que ele tinha prometido a Yosef, de se lembrar dele e falar para o rei, certo? Então ele acabou esquecendo de Yosef. E o padeiro, né, como na previsão realmente do sonho que ele teve e na interpretação que Yosef teve, o padeiro acaba sendo enforcado segundo o próprio sonho. Então, essas são 4 histórias que nós teremos aí pela frente. O nosso Rabi Isaac Luria, o famoso O Ari, né? Ele nos fala, ele nasceu em 1534 e faleceu no ano de 1572, né? Ele teve apenas 38 anos de vida, né? Por ser um grande sábio, né? Um tzadik também, então ele teve aí apenas 38 anos, que foi o suficiente para trazer ricas lições, ensinamentos e aprendizados para o povo judeu e para as nações. Então, num determinado momento, ele disse assim: nesses tempos, temos permissão e obrigação de revelar essa sabedoria. Então, dessa forma aí, o Rabi Isaac Luria, o Ari, ele vem realmente mostrar, confirmar que é tempo em que as nações precisam conhecer os segredos da sabedoria da Torá. Por isso que você está contemplando, nesses últimos 20 anos principalmente, você está contemplando, né, o valor que o judaísmo está tendo entre as nações, né? Em qualquer lugar da internet que fizerem uma pesquisa judaísmo, aparece milhares de páginas e por aí afora vai. Então, o tempo realmente em que Deus falou para o profeta Daniel, né? Guarda estes segredos, porque não é para o seu tempo, Daniel, mas é para um tempo no futuro. Então nós estamos vendo diante dos nossos olhos uma das várias profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, né? O retorno do povo judeu para a Eretz de Israel, que está desde 14 de maio de 1948 acontecendo, certo? Então nós estamos vendo o quão valoroso tem sido o povo judeu para as nações. As nações estão desfrutando há várias e várias décadas, né? Milênios por aí afora vai, dos benefícios que a descendência de Yaakov vem trazendo para as nações. E também não restam dúvidas que nesses últimos 30, 40 anos, né, os grandes benefícios da tecnologia, ciências, agricultura e todos os setores da sociedade, o quão estão desfrutando dos benefícios que o povo judeu tem trazido para as nações, não somente para o povo judeu, mas para as nações. Então, nesse sentido todo, realmente, como diz o Rabi Isaac Luria, o Ari, estes segredos, o conhecimento, a sabedoria, né, da Torá é para serem revelados. É o que nós estamos experimentando nesse tempo aqui todo. Por isso que é importantíssimo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque os segredos da sabedoria, a sua profundidade, tanto na Torá escrita, na Torá oral, Talmud, Mishnah, Kabbalah e etc., somente vem de fato com orientação rabínica, pois os nossos rabinos, eles estão devidamente preparados para trazer os segredos desta sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria da Torá. Ok? Então, amados, a nossa nona paraxá, Vayeshev, e ele se estabeleceu, falando aqui também, né, no sentido de Yaakov. Então ele chega realmente ali na terra prometida, né? Quando Yaakov procurava se estabelecer em paz, a ira de Yosef contra seus irmãos saltou à sua frente.
né? Nessa introdução aqui da nossa paraxá, nós temos aí de fato que aquilo que vimos nas duas anteriores, né? Porções anteriores. Ele partiu, ele enviou e agora ele se estabeleceu. Aqui, na realidade, Iácov, o objetivo dele era se estabelecer em paz harmoniosa. Mas, na realidade, Iácov vai enfrentar terríveis pesadelos nesse sentido todo. Vamos ver aqui exatamente os sonhos de José, em que ele fala para os seus irmãos, o primeiro sonho. Depois tem o segundo sonho, que ele fala para os seus irmãos e para o seu pai, na presença de todos, né? E aí, nesta visão toda aí, então, a ira, né, que como fala aqui o comentarista, né, Rashi, a ira de Yosef contra os seus irmãos, né, saltou à frente do seu pai Iago. Por que Rashi ele usa essa expressão, né, a ira de Yosef contra os seus irmãos? Porque Yosef ele adquiriu um péssimo costume, o costume da fofoca, da maledicência, do lashon hará, né, a língua que gosta de fazer fofoca. Então, Yosef ele levava tudo para o seu pai, o que os seus irmãos faziam. Então, por isso, Yosef e seus irmãos viviam bicados, né? Eram o grupo de um lado, né, dos seus 10 irmãos. Beniamim não participou de nenhuma atividade contra Yosef. Então, os seus outros 10 irmãos, né, estavam ali, né, o grupo contra Yosef, Yosef contra o grupo. E a fofoca que Yosef fazia acabou gerando uma inimizade muito forte entre eles, né? Os irmãos de Yosef, como os nossos sábios comentam, eles olharam para Yosef naquela conjuntura toda, onde Iácov, o pai, privilegiava mais Yosef, né, em detrimento aos outros filhos. E ao mesmo tempo Yosef, que era um fofoqueiro, um costume que ele adquiriu, um costume muito negativo. Então os irmãos de Yosef, eles olhavam essa situação e o pai Iácov, ele não percebia essa ação negativa de Yosef. E ele protegia Yosef, né? Então os irmãos, eles reunidos, conversando, etc. e tal, então eles pensavam que Yosef, ele era mais um engodo, à semelhança de Esav. Assim como Esav, ele enganava o avô deles, que era Yitzhak, o pai de Iácov e de Esav, né? Então, como eles sabiam que Esav enganava muito bem o avô Yitzhak, então eles estavam achando que Yosef, ele estava à semelhança de Esav, enganando o pai Iácov. Então, eles acharam que Yosef não era verdadeiro nos seus sentimentos. Yosef ele era conhecido como aquele que ficava na tenda, que significa aquele que ficava aos pés do seu pai Iácov, estudando a Torá. Então, os irmãos achavam que Yosef era mais uma enganação, como Esav era, né? Então isso veio trazendo essa inimizade entre Yosef e os seus 10 irmãos, com exceção de Beniamim, que foi o 12º filho que nasceu, né, de Iácov com Rachel, ok? Então, dentro desse aspecto todo, os irmãos realmente ouvem os sonhos de José, e aí, como diz o outro, aí o caldo entortou de vez mesmo, engrossou de vez, e eles falaram: nós precisamos definitivamente dar uma solução para o caso de Yosef, né? Então, nós temos aí, agora sabemos o que você está pensando. Acredita que por ser especial, você nos governará e todos iremos nos inclinar diante de você. Deve imaginar estas coisas durante o dia,
senão não sonharia com elas à noite. Abrindo um parênteses aqui, amados, muitas vezes as pessoas ficam aí bitoladas com seus sonhos, certo? Há sonhos significativos? Sim, há sonhos significativos. Porém, a maioria dos sonhos não são significativos. E é por isso mesmo que nós, os nossos mestres assim o falam, nós não podemos ficar aí bitolados em sonhos. Exatamente dentro desse comentário aqui dos nossos mestres, né? Deve imaginar estas coisas durante o dia, senão não sonharia com elas à noite. Isso daqui é a resposta para os sonhos. As pessoas ficam pensando ou bitoladas em determinadas coisas durante o dia, à noite vão sonhar com aquilo ou algo semelhante àquilo. Aí depois, quando acorda no dia seguinte, meu Deus do céu, eu sonhei tal coisa. O que será que significa isso? Ah, eu vou procurar um cabalista, eu vou procurar alguém que interprete sonho. Ah, eu vou perguntar para o rabino o que significa esse sonho aqui. Então nós temos aí, por exemplo, o Rabi Shimon Brand, né? Tem muita gente que fica ali perguntando, Rabi, Rav, qual é o significado desse sonho tal? Aí ele responde de forma bem simples. É um sonho. O que significa esse sonho? O que quer dizer isso? É um sonho. Não significa nada. Você, durante o dia, você teve algum choque de alguma notícia, você teve o impacto de alguma coisa que aconteceu com você durante o dia ou com alguém, você recebeu uma notícia impactante, você ficou bitolado em determinados assuntos ou em determinadas pessoas e etc e tal. Né? Ah, Rav, o que significa esse sonho que eu tive? Qual foi o sonho? Não, eu sonhei, uma pessoa que eu conheço, eu sonhei que ela morreu. Qual é o significado? Todos nós vamos morrer um dia. Não, mas não é isso, Rav. Sabe o que acontece? É porque eu nunca sonhei com essa pessoa, foi a primeira vez. O que significa? Todos nós vamos morrer um dia. Já pensou se todas as pessoas que você sonhou que morreu, se elas de fato tivessem morrido no dia seguinte, por assim dizer? Quantas pessoas que, entre aspas, né, com seus sonhos você matou? Entendeu? Então nós precisamos tomar cuidado com essa história, não é bem assim, né? Eu sonhei, o que significa? Né? Aí fica perguntando para o rabino isso e aquilo, né? Trazendo um certo desconforto também, né? Porque tem coisa mais importante para perguntar, para questionar dentro da nossa vida do cotidiano, dentro da questão do estudo da Torá, sobre a questão das 7 leis de Noah, né? E assim sucessivamente, né? Se você for analisar friamente o dia de ontem, o que você passou e aquilo que você sonhou, você vai fazer a conexão tranquila, né? Tranquila, né? Outro dia, a Edna chegou para mim e falou assim, o pronome de tratamento que nós temos um para com o outro é fofo e fofa, né? A Edna é uma fofura. Então, ela chegou para mim um outro dia aí, né? Ela falou assim, essa noite sonhei que eu estava casando com você. O que significa isso? Eu falei, significa que você quer casar de novo comigo, né? Né? Então, quer dizer, o casamento tá bom. É sinal que tá bom o casamento, não é verdade? Então, vou perguntar pro Rabino. Rabino, a Edna sonhou que estava casando comigo. O que significa isso? Misericórdia, né? O Rabino tem coisas mais importantes, mais sérias, mais elevadas para estar ocupado e nós precisamos procurar fazer perguntas inteligentes, ok? Então é esse sentido aí. Então, aproveitando essa passagem aqui dos irmãos de Yosef, que falaram bem claro,
ele deve ficar o dia inteiro pensando nisso, que vai nos liderar, que vai estar sobre nós. E, senão ele não teria sonhado. Então é a resposta. Por que que nós sonhamos a maioria dos nossos sonhos? É porque são coisas que aconteceu conosco naquele dia, ou alguma coisa que aconteceu na tua vida no transcorrer aí do seu dia a dia, etc e tal. Na hora que você dorme, né, de forma dentro daquilo, né, que a psicanálise traz, né, quando o ser humano ele dorme, então na sua mente existe dois campos, o consciente e o subconsciente. O consciente é esse daqui, ó, estamos falando, vendo, indo, vindo e etc, etc, etc. O subconsciente é aquilo que vai sendo armazenado, guardado, etc e tal. E quando nós dormimos, segundo a própria análise, né, da psicanálise, da psicologia, psiquiatria e companhia limitada, fala que quando nós dormimos, né, a porta que separa o consciente do subconsciente, ela é aberta. Então o consciente e o subconsciente se misturam. E é onde que muitas vezes entra o quê? Sonhos, pesadelos e companhia limitada, né? Então por isso que você não precisa ficar aí bitolado, né? Queimando os últimos neurônios, né? Por assim dizer, né? Ah, eu sonhei tal coisa, que não sei, o que será isso? Ai, meu Deus do céu, não vou nem sair de casa hoje, vou ficar trancafiado dentro de casa aqui, né? Eu sonhei que eu morri de avião, né? Então, não, eu não vou nem sair de casa, eu tinha uma viagem marcada de avião, já desmarquei, não vou mais viajar de avião, nem perto do aeroporto vou passar, né? Então, fica aquelas coisas todas, né? Ficar trancafiado dentro de casa. Aí, apenas uma sátira, tá bom, amados, né? Aí, de repente, caiu um avião em cima da casa dele e ele morre. Morreu de avião. Ok? Apenas uma sátira, né? Para você entender essa questão toda aí, que não é motivo para você perder a sua paz e espírito, ok? Baruch Hashem. Então, né? Quando Yosef conta o seu primeiro sonho, já suscita toda essa celeuma entre ele e os seus irmãos, né? E aí a coisa fica mais aguçada ainda, por quê? Porque Iacove, ele bajulava muito Yosef. O Yosef ficava aos pés do seu pai, aprendendo a Torá, os ensinamentos sobre Deus, sua vontade, etc. e tal. E os 10 irmãos dele estavam mais envolvidos no pastoreio. Então eles estavam mais isolados do pai, da casa do pai, iam para o campo, né, levando os rebanhos, etc. e tal. Então eles acabavam ficando mais arredio, né? E o pai, Iacove, privilegiando mais ainda Yosef, né? Tanto é que quando Iacove ele manda fazer a sua túnica, uma túnica especial para Yosef, né? Aí os irmãos lá acabam ficando mais ainda, né, com bronca de Yosef. Vem o sonho, o primeiro e o segundo sonho, e aí então realmente a animosidade entre os irmãos está estabelecida. Sobre a questão da túnica, que está aí no versículo 3 do capítulo 37, vamos ver o que o rabino Aryeh Kaplan, o que ele comenta sobre essa túnica, né? Para que nós possamos ter uma noção, né, do que ele fala sobre isso daqui. Então não era uma túnica qualquer, era uma túnica especial. Então o Rabi Aryeh Kaplan, ele comenta da seguinte forma, né? A túnica colorida, que é Ketonet Passim, né? Túnica colorida. Ela era uma vestimenta real. O próprio profeta Samuel, no livro 2, né, em 2 Samuel capítulo 13, verso 18, fala exatamente desse tipo de túnica, que ela é uma vestimenta de rei, ok? Dentro desse aspecto também, né, a palavra passim, que significa colorida, ou pode ser também bordada, né, também fala desse aspecto aí, né, em faixas, né, ou com figuras, né? Então pode ser com faixas ou figuras, né?
pode ser interpretado dessa forma. Então, a túnica de Iosif colorida, ela era muito especial, né? Ela tinha a sua coloração múltipla, bem como bordada, bem como em faixas e também com figuras, ok? Também pode denotar um longo manto, vindo até as palmas das mãos, então manga comprida, né? E também indo até os pés, então um manto longo, chegando até os pés, né? Alternativamente, a palavra denota o material do qual o manto era feito, que era de lã fina, ampla, de mangas, né? Ou ela também pode ser classificada como um manto de seda, né? Ou pode ser de lã ou de seda. Então, por isso, o ketonete passim, né? Pode ser traduzido também dessa forma, né? Um manto de amplas mangas, né? Aquelas mangas longas e que vai até a palma das mãos, né? Ou seja, um traje de muitas cores, um traje até os pés, né? Uma túnica ornamentada, um manto de seda ou um traje de lã fina. De qualquer forma, segundo Aryeh Kaplan, na realidade, esse manto era um manto uma túnica muito especial. Então ela era muito chamativa, ela se destacava realmente, né? E Iosif, ele ganha esse presente precioso do seu pai. E aí já viu, os irmãos, eles estão ali, né, de olho, vendo que o seu pai está tratando o seu irmão Iosif de forma muito especial, né? E aí eles veem que realmente Iosif acaba ganhando, né, um manto muito especial, né? E nesse aspecto aí, os nossos mestres, né, entre eles Rashi, fala exatamente sobre essa questão de a forma que Yaakov tratava Iosif, né? Justamente porque Iosif era filho da sua velhice, então ele era chamado de Ben Zekunim, ou seja, filho da minha velhice, né? E era exatamente filho que ele teve junto com Rachel, e todos sabiam que Rachel era a sua esposa preferida, a predileta, a mais amada, a mais especial, etc. e tal, né? Então Iosif, ele era Ben Zekunim, né? Filho da minha velhice, né? Então por isso, segundo Onkelos, que também ele comenta essa passagem do capítulo 37, verso 3, né? Falando do filho da sua velhice, a túnica, etc. e tal. Então, Onkelos, ele traduz da seguinte forma: porque ele era um filho sábio para ele. Então, segundo a visão de Onkelos, Iosif era um filho sábio para Yaakov. Então, Yaakov sabia e tinha a certeza que Iosif era um filho especial e sábio. Então, tudo que Yaakov havia aprendido na academia de Shem e Ever, né, ele passou para Iosif, né? Então, Onkelos traz essa interpretação. Outra explicação também fala que as feições de Iosif se assemelhavam à do próprio Yaakov, né? Então, lembra daquele ditado, menino, você é a cara do seu pai. Então, Iosif era a cara do seu pai. As suas feições eram bem semelhantes à do seu pai Yaakov, ok? Então, a finalidade de Yaakov se estabelecer ali era para ter uma paz harmoniosa, mas aí as coisas engrossaram. Algumas lições aqui que nós, para aprendermos aqui nesse sentido. Primeiramente, né, Yaakov, ao tratar Iosif de uma forma diferente, isso traz ciúmes entre os irmãos.
Então a primeira lição que nós precisamos ter aqui é que, de fato, né, os pais precisam tratar todos os filhos com igualdade, justamente para evitar animosidade entre os filhos. Então, quando você fala para o seu filho mais velho, meu bebezinho, e ele já tem 20 anos de idade, e você tem aquele outro filho que está lá com seus 14, 15 anos, por exemplo, né? E você não fala para ele o meu bebezinho, ele vai se sentir triste, magoado, porque o marmanjão foi chamado de bebezinho, e ele que está com uma idade bem inferior, não foi chamado de bebezinho. Onde já se viu isso? Né? Papai não me chama de bebezinho, mas chama o meu irmão mais velho de bebezinho. Onde se viu um negócio desse? Aí depois os dois, quando estão brincando lá, aí o caçula lá estão jogando bola, aí de propósito ele erra o chute da bola só para pegar a canela do seu irmão aí, né? Aí ele vira pro seu irmão lá, vai, levanta aí, bebezinho, vai ficar chorando aí, entendeu? Então é exatamente essa questão, né? Os pais, mesmo que, vamos assim dizer, né, sente alguma coisa especial por um filho, né? Ele todavia precisa mostrar o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção para todos os filhos. Se porventura você for consultar aí, né, pai ou mãe mais antigos, né, que tiveram lá, por exemplo, 6 filhos, 8 filhos, ou às vezes alguém, né, algum casal teve até mais do que 8 filhos, por exemplo, né, vê a experiência. Experimente conhecer alguém, algum casal, algum pai ou mãe que teve mais de 8 filhos, ou até 8 filhos, por assim dizer, né, a experiência, exatamente nesse compasso, né? E você aí, que teve mais de 3 irmãos, 4, 5, 6, 7, 8, né? E aí, o que você tem para falar do seu pai e da sua mãe? Ah, eu sou o filho ou a filha do meio, né? E meus irmãos, o meu irmão mais velho, a minha irmã mais nova, sempre foram paparicados pelo papai e pela mamãe, e eu do meio não fiquei ali, né, esperando, e eles receberam mais do que eu. Pode ter acontecido isso? Pode, mas, todavia, porém, contudo, o amor e honrar pai e mãe não pode falhar, ok? Não pode falhar, né? A gente lembra de uma passagem, né, que a mamãe falava assim, ó, se um ficar de castigo, todos vão ficar de castigo. Se um apanhar, vai apanhar todos juntos. Alguém passou por essa experiência? É bem por esse jeito mesmo. Então, um chorou, vai chorar todo mundo, para ninguém caçoar de ninguém. Um sorriu, todo mundo tem que sorrir, justamente para se alegrar junto com o irmão que está feliz. E assim sucessivamente. Família é família. Consciência de Deus, consciência de família, consciência de liberdade. Entendeu? Então, aqui, essa é uma grande lição, a princípio, que nós precisamos aprender com essa questão de Iago. Ok? A segunda lição, os irmãos entram em ciúmes, em animosidade um contra o outro. Por causa de uma questão dessa. Então, precisa haver alguém mais inteligente, mais cônscio de responsabilidades, amor, união, unidade e trazer uma paz harmoniosa entre os irmãos. Quando um irmão começa a fomentar mais animosidade, briga, rixa entre os irmãos, isso não é bom. Isso pode trazer algumas desgraças na própria família. Então, por isso, quando o irmão vê, você já sabe, não permita que isso progrida. Quando o pai, a mãe vê uma situação semelhante, não deixe realmente progredir uma situação dessa, ok? Porque é importante manter a paz harmoniosa na família,
ok? A filha ou o filho marmanjão, né? Ele observa que a mamãe pega no colo o filho ou a filha mais nova, é menor na sua questão estatura, então a mamãe e o papai aguentam pegar e pôr o filho ou a filha no colo. Aí o filho ou a filha marmanjona, né? Aí, ó, não me pega mais no colo, eu quero o colinho da mamãe. Geralmente é da mamãe, né, que querem, né? Então eu quero o colinho da mamãe, né? Então vem lá a Diná, né, que tem quase o dobro do tamanho da dona Edna. E aí, então a mamãe Edna diz: vem cá, minha filha, senta aqui um pouquinho no colinho da mamãe, mas não coloca todo o peso não, que a mamãe não aguenta. Certo? Então vai lá, dá aquela sentadinha no colo da mamãe, né? Rapidinho. Então vai lá, tem um chamego, né? E beleza, né? Gostoso, né? Recordar os bons tempos de criança, quando tinha todo o colo da mamãe, né? Então é procurar manter a amizade, a paz harmoniosa na família, entendeu? Isso é importante para evitar o que nós vamos contemplar essa semana com a vida de Iosif e os seus irmãos. Tudo tem um propósito divino? Sim, tudo tem um propósito divino. Porém, nós não podemos deixar de aprender as lições, ok? No caso de Iosif, né, havia realmente um plano muito divino, muito celestial, muito nobre, para que as coisas acontecessem dessa forma, vamos ver durante a semana, e para atingir um propósito divino, que é importante, isso daí não restam dúvidas. Mas nós precisamos ter a visão pela frente sobre esse sentido aí. Então, quando Iosif fala para os seus irmãos a respeito do primeiro sonho, então eles ficam mais irados ainda por causa dessa questão. Onde já se viu, nós vamos prostrar diante de você? De jeito nenhum, você é o mais novo de todos nós. Você é mais velho somente de Beniamim. Todos nós somos mais velhos que você. Entendeu? E quando ele revela o segundo sonho que nós temos aí, onde Iosif, né, fala sobre o sol, a lua e as 11 estrelas, correspondendo exatamente à família, né, que todos se curvariam, né, diante dele. Então o Iacove diz para Iosif, né, o seu sonho significa que eu, o sol representado no sonho, sua mãe, a lua, e os seus 11 irmãos, né, acompanhado aí no caso das estrelas, né, as 11 estrelas, você está dizendo que nós todos vamos nos dobrar diante de você? Sendo que, na realidade, Raquel já tinha falecido, né? Como que a sua mãe iria se inclinar diante dele, se a sua mãe já estava, já tinha sido, já tinha falecido, né? Então, Iacove percebeu então os ciúmes entre os irmãos, e por causa desses sonhos de Iosif, né? E para acalmá-los, ele agiu como se estivesse zangado contra Iosif, repreendeu, né? E falou para ele: guarde o seu sonho, né? Então, nesse sentido aqui, os nossos mestres falam que, aparentemente, Iacove se mostrou assim, né? Repreensivo, né, sobre Iosif, para que realmente os irmãos não se sentissem assim humilhados, por assim dizer, né? Então ele repreende a Iosif, né? Mas ele fica, como diz assim, ele fica na expectativa, pois segundo Rashi, o nosso Rebbe Menachem Mendel e os demais sábios, né, comentaristas da Torá, eles falam que na realidade Iacove, ele tinha certeza que aqueles sonhos de Iosif eram sonhos enviados por Deus. E ele sabia que teria o momento certo, o momento oportuno, para que a revelação do sonho se tornasse realidade. E naquele momento oportuno, naquela hora determinada, naquele dia estabelecido pelo Eterno, as coisas aconteceriam e não haveria quem pudesse impedir. Mas para evitar mais animosidade entre os irmãos, né,
Yaakov, ele demonstra-se zangado, né, para com Yosef e o repreende, né? Então, Yaakov, de fato, ele estava definitivamente convicto de que o sonho foi enviado por Deus, né? Então, Yaakov, ele fala ficou convencido, né, de que o sonho iria acontecer, e ele disse então aos seus irmãos, Yosef, né, falando aos seus irmãos, melhor dizendo. Então Yosef disse: eu governarei sobre vocês. Nosso pai Yaakov foi até Lavã para casar com a minha mãe Rachel. Sou o primogênito de Rachel, portanto, eu sou mais velho do que vocês. Entre aspas, significa eu que devo governar sobre vocês. Porque o meu pai Yaakov, ele foi até Lavã, a casa de Lavã, para buscar como esposa Rachel, a minha mãe. Porque Rachel estava prometida para Yaakov e Leá estava prometida para Esav. Yaakov, o mais novo. Rachel, a filha mais nova de Lavã. Esav era o filho mais velho, porque ele nasceu primeiro. E Leá era a filha mais velha. Então, o mais velho para a mais velha, o mais novo para a mais nova. Entendeu? Então, por isso que Yosef, ele quando vem trazer realmente a interpretação do sonho para os seus irmãos, ele fala com fundamento. A esposa do nosso pai, a principal, a qual ele foi buscar, era Rachel, a minha mãe. E eu sou o primogênito do meu pai, do nosso pai Yaakov e da minha mãe Rachel, a esposa oficial. Portanto, eu sou o primogênito entre vocês. É eu que devo governar sobre vocês. Está entendendo a importância do posicionamento de Yaakov para com Rachel? E Yosef, ele foi categórico. Ele não arredou o pé, não. Mesmo seu pai repreendeu, etc. e tal, ele falou para os seus irmãos: eu governarei sobre vocês. E não tem como ser evitado isso. Era isso que Yosef estava dizendo para os seus irmãos. E os seus irmãos, obviamente, né, vendo o que ele era favorecido por Yaakov, a túnica especial, os sonhos dele. Então isso trouxe sobre os seus irmãos realmente um ciúmes muito forte contra o seu irmão Yosef. E nesse sentido aqui, né, apesar da sua pouca idade em referência aos demais, né, ele era um excepcional estudioso da Torá junto com seu pai. E nesse sentido, ele nunca saía do lado do seu pai. Tão grande era o seu desejo de aprender a Torá. E tudo aquilo que Yaakov aprendeu na academia, na Yeshiva de Shem e Ever, ele passou todos os ensinamentos para Yosef. Ele passou todos os ensinamentos para Yosef. Ou seja, Yaakov, ele instruiu o seu menino, a sua criança, desde cedo, no caminho que deve andar. Por isso que lá na frente, nós vamos ver que Yosef foi considerado um grande tzadikim, um grande justo entre os justos. Porque ele estando no Egito, né, resumidamente, ele estando no Egito, o centro, a origem de toda idolatria e de toda libertinagem,
todo tipo de feitiçaria, idolatria, todo tipo de entrega às relações proibitivas. O Egito era mestre, entre aspas, nessas péssimas artes, costumes. E Iosif manteve-se íntegro dentro de uma sociedade perniciosa. E ele conseguiu, mesmo que por um pouco tempo, ele conseguiu elevar o Egito à presença divina, sem se contaminar. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala exatamente sobre essa questão de nós estarmos no meio do mundo, mas não nos contaminarmos com ele. Nós estarmos no meio do mundo, mas não perdermos em hipótese alguma todas as oportunidades que Deus nos concede de podermos elevar o nosso mundo secular, o nosso mundo físico, o nosso mundo material. Então, é uma grande lição que nós podemos contemplar também, né? Uma das grandes lições que nós podemos contemplar, sem sombra de dúvidas, na vida de Iosif, né? Apesar dos irmãos ficarem enciumados contra Iosif por causa do tratamento diferenciado que o seu pai dava, né? Então, o aprendizado que nós temos aqui também, que os nossos mestres trazem para nós, é que quando uma pessoa ela está acometida de inveja, você tem inveja de alguém, uma inveja negativa? A inveja positiva é aquela, por exemplo, fulano de tal, ele estuda bastante Torá, né? Ele mostra bom conhecimento da Torá. Puxa vida, eu quero ser isso também. Então isso chama-se inveja construtiva, que é o quê? Você vê no seu próximo um bom exemplo e você tem inveja desse bom exemplo que te conduz a procurar se aperfeiçoar no teu caminho, na tua jornada, para poder ser igual ou melhor do que aquela pessoa que você tem como alvo. O nosso Rebbe Menachem Mendel chama sobre estas pessoas sendo como os nossos mentores espirituais. Então esse é um tipo de inveja que os nossos mestres falam, que é um tipo de inveja construtiva. Mas aqui nós estamos analisando uma questão de inveja destrutiva. Tanto é que eles vão planejar matar Iosif. Destrutiva. Então, os nossos mestres trazem para nós a grande lição dessa inveja destrutiva. Quando alguém é invejoso de forma destrutiva, ele não raciocina com clareza. Portanto, aquele que de fato está na inveja destrutiva, ele vai sempre tratar o seu semelhante com injustiça. Então, ele não raciocina direito, ele vai tratar o seu próximo com injustiça e ele chega à terrível conclusão: aquela pessoa é meu inimigo. E se ele é o meu inimigo, ele precisa ser eliminado. Então a inveja destrutiva, ela tem esses degraus decadentes que levam para o abismo. Inveja destrutiva impede uma forma de raciocinar de forma adequada. O invejoso, ele não raciocina direito, ele não enxerga com clareza as coisas. Ele é levado ao próximo degrau, ele trata com injustiça aquela pessoa. Existe um ditado chinês que diz assim: se o meu inimigo não tem defeito, eu arrumo um defeito para ele. Esta é a pessoa invejosa destrutiva. Entendeu? Na sequência, ele passa a considerar aquela pessoa como inimigo.
Se ele começa a tratar aquela pessoa como inimigo, então agora ele está num campo minado, perigoso. É um campo em que ele vai tentar de todas as formas trazer prejuízo para aquela pessoa. E nesse sentido, ele vai estar convencido de que por qualquer razão, do ponto de vista dele, não uma razão lógica, mas como ele está nesses degraus decadentes, então ele fica convencido que ele precisa, de qualquer forma, punir aquela pessoa. Ele vai procurar uma forma qualquer para punir aquela pessoa que ele está com inveja destrutiva. Ele vai procurar matar a boa reputação daquela pessoa. Ele vai procurar destruir a moral daquela pessoa. Ele vai simplesmente assassinar a reputação daquela pessoa. O invejoso que está neste campo, ele está violando praticamente quase todas as 7 leis de Noé. E por que isso é perigoso? Porque existe uma consequência. Deus não vai deixar passar em branco. E a hora que chega a cobrança, aí fica difícil de você respirar com leveza. Então, por isso, amados, dentro dessa questão toda, nós somos aconselhados a compreender que o ciúmes, ele é de fato pernicioso. O ciúmes, ele vai trazer esses degraus decadentes para a vida da pessoa. E por isso que, de fato, nós precisamos, como os nossos sábios costumam dizer, que Deus guarde-me de ter ciúmes dos outros e não deixe que os outros tenham ciúmes de mim. Então os sábios ensinam esta prece que nós precisamos fazer diariamente para com Deus. Ou seja, Deus, guarda-me de ter ciúmes dos outros. E também, Deus, não deixe que os outros tenham ciúmes de mim. Porque isso vai tornar, vamos dizer assim, um caminho difícil. Quando alguém tem ciúmes de você, que leva para um caminho destrutivo, o seu caminho fica difícil, pesado. Existem forças negativas que se movem contra você. E aí você acaba ficando numa situação complicada. Então, se você não quer isso para ti, não deseje para o próximo. Portanto, não tenha ciúmes, das pessoas, ok? Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que nós precisamos realmente de mentores espirituais. São os nossos educadores, os nossos mestres, e assim sucessivamente, ok? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre uma questão que, no momento, os irmãos de Yosef não compreenderam. E naquele momento também, Yosef também não compreendeu de forma adequada, quando fala de juntar os feixes. Então, Yosef, ele fala que os feixes, eles foram juntados, em feixes se dobraram diante dele. Então ele viu 11 feixes se dobrando diante dele, Então, aqui, o que mostra para nós? Primeiramente, a questão das espigas de cereais, elas crescem isoladamente e elas produzem o seu fruto isoladamente. Mas elas fazem parte de um único campo. Estão juntos no mesmo campo. Estão juntos na mesma família. Estão juntos no mesmo barco. Então, no mesmo campo, crescem separados, isoladamente, por assim dizer. Cada espiga tem o seu próprio produto. Ou seja, ele produz.
Mas quando estes ramos, vamos assim dizer, né? Cada ramo de cereal, de trigo, etc. e tal, mas quando eles são colhidos, né? Eles são juntados. Quando você pega um feixe, você pode pegar e partir facilmente. Mas na hora que você pega, né, vários ramos e faz um feixe, você faz um feixe, quebrar um é fácil. Mas quando estão juntos e unidos, para quebrar é muito mais difícil. Então, a lição que no momento não foi devidamente compreendida é que nós somos indivíduos. Separadamente, indivíduos. Cada um tem as suas características, cada um tem os seus atributos, cada um tem as suas aptidões e cada um produz frutos. Mas quando nós nos unimos, nós somos mais fortes, os nossos frutos são mais abundantes e dessa forma, juntos, nós produzimos muito mais do que separados individualmente. E é por isso que nós, Benenor, precisamos aprender com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, sobre estar juntos, reunidos e juntos, unidos no mesmo propósito ou nos mesmos propósitos. Porque separados é mais fácil de sermos vencidos, quebrados. Juntos é muito mais difícil de sermos vencidos e quebrados. Por isso, amados, a nossa união como Benenor é importante para que a nossa jornada monoteísta não seja em vão. Então, dentro desse aspecto, né, naquele momento, tanto Yosef como seus irmãos não estavam devidamente amadurecidos para poder compreender a revelação divina. E graças a Hashem, hoje a revelação divina, ela é muito mais clara. Está diante dos nossos olhos. Os nossos sábios estão trazendo continuamente, nesses últimos 20 anos principalmente, os segredos da Torá, os ensinamentos da Torá, os ensinamentos para nos tornar mais maduros na forma de compreendermos as sagradas letras, os seus mandamentos. Então, a união, a unidade nossa é importante dentro do contexto da história da humanidade e dentro da nossa própria história. É um momento de união e unidade para podermos expandir realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É vencer a nossa bolha, o nosso quadrado e levarmos esse conhecimento, essa sabedoria às pessoas sem sombra de dúvidas. Por isso, nós não podemos ficar estagnados dentro do nosso quadrado, dentro da nossa bolha. E simplesmente, o resto que se dane. Isso não é ser Benenor. Isso não é estar alinhado com as 7 leis universais para um mundo melhor. Ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, para transformar este mundo, para ser a moradia de Deus. Então, por isso, a revelação do sonho, ou dos sonhos de Yosef, é para nós compreendermos que a nossa união e a nossa unidade é o desejo de Deus. É a vontade divina. Porque o sistema é bruto. O sistema não conhece piedade. Não tem misericórdia.
Nós precisamos estar juntos e unidos para quebrarmos todas as barreiras do sistema, para que o mundo possa ser transformado na moradia de Deus, quebrando essas barreiras para que as pessoas que estão aí sendo enganadas pelo sistema, dominadas pelo sistema, ou sendo até mesmo massa de manobra do sistema, possam se libertar e poder viver a verdadeira liberdade. Deus, família e liberdade. Então, amados, vamos em frente nesta semana, porque diante de nós temos aí muito que aprendemos com Iosif e os seus irmãos. A jornada é longa, mas vale a pena. Seja forte, seja luz. Até amanhã. Shalom, shalom.